Eu vou falar sobre como acelerar soluções com computação em nuvem, tá? Dar uma visão geral, uma passada geral e falar um pouco dentro da minha experiência, tá? Meu nome é Marcos. E antes de eu começar, eu queria perguntar à plateia se vocês qual a experiência de vocês com nuvem, já utilizaram? Aham. Certo. Aham. Sei, sei. Certo, certo. Uhum. Sim, sim, claro. Certo. Bom saber. Bem, então eu vou dar uma passada breve nos seguintes tópicos, né? Eu vou falar primeiro rapidamente quem sou eu. Uma provocação ao tema, alguns cenários, né, que poderiam levar a gente à nuvem, por exemplo. O seu é bastante interessante. Alguns conceitos, as vantagens de modo geral, motivadores e desafios, eventualmente por onde começar, né? Então, eu não nasci em 2014, mas em 2014 eu iniciei minha graduação em um background atípico. Eu sou geólogo de formação na UFRN e concluí em 2018. Não é um curso que me levaria a estar falando de nuvem aqui, com certeza, tá? Mas em 2019 eu acabei me envolvendo com ciência de dados e inteligência artificial, tanto no mestrado, tá, aplicando em geologia, quanto eu passei a trabalhar como cientista de dados na GeoElex, que é uma empresa de petróleo. Então, desenvolvendo aplicações de pesquisa e desenvolvimento voltadas para ciência de dados, inteligência artificial, etc. Então, de vez em quando eu vou acabar comentando um pouco, né? Tentando colocar no contexto. E aí, em 2020, a gente passei a ser sócio da Contagel, né? A gente desenvolve aplicações mais para a área de energia, tá? De modo geral, tecnologia voltada para energia. E recentemente a gente se vinculou ao Parque Metrópole. E recentemente iniciei um MBA em Cloud na FIAP. Então, a minha linha de atuação, né, eu comecei como cientista de dados, tá, nesses projetos de pesquisa e desenvolvimento, voltados inicialmente para petróleo e depois para energia, de modo geral. E à medida que a complexidade foi aumentando, né, passei a assumir outras funções, uma delas engenharia de machine learning, né, seria pegar o modelo que está ali pronto, que o cientista de dados fez, e disponibilizar de alguma forma, tá? Seria similar ao que um back-end vai fazer, só que com o know-how da ciência de dados. E devido aos projetos que a gente vem desenvolvendo, a gente viu a necessidade de utilizar a nuvem, de migrar para lá, né? A gente precisava de escala e a gente precisava atender a alguns requisitos, e a gente viu na nuvem uma forma de chegar lá. Então, passei a trabalhar aí com engenharia e arquitetura de nuvem, né? Então, alguns questionamentos que a gente pode trazer, né, de fato, para começar, é o que é a nuvem, né? Vantagens e como, de fato, eu posso utilizar no meu negócio, seja como profissional, né, eu atuo, ou como gestor, né? Preciso que as pessoas, a minha equipe, implemente soluções em nuvem e, eventualmente, então, por onde começar, né? Bem, aí eu trago alguns cenários, né? O primeiro baseado um pouco na minha experiência, né? Então, um cientista de dados, ele quer disponibilizar modelos de inteligência artificial através de alguma interface, né? Ou uma API, por exemplo. Só que ele desconhece os requisitos além do know-how dele de ciência de dados, né? Então, ele precisa de muito mais para disponibilizar aquilo como produto. Então, a gente tem esse cenário 1. O cenário 2 seria, por exemplo, a gente tem um site de e-commerce e durante a Black Friday, por exemplo, há um pico de acessos, né? Então, o que é que pode ser feito? Dependendo de onde tivesse meu site, onde ele tivesse hospedado, ele pode cair, né, durante esse pico de acessos, e as pessoas podem perder interesse no meu produto. Tem até uma estatística interessante, não vou me recordar o número exato, mas as pessoas tendem a abandonar, a maior parte das pessoas tendem a abandonar um produto ou serviço se a primeira experiência com ele for negativa, né? Então, imagine uma situação dessa. E, além disso, a gente precisa, por exemplo, uma aplicação
um cenário 3, né, precisa ser disponibilizada globalmente e ser acessada rapidamente, né? Então precisa de baixa latência. Então seria um cenário 3. Como é que a gente pode eventualmente pensar isso em termos de nuvem, né? Como é que isso pode resolver isso para a gente? Então eu vou só detalhar um outro cenário. Opa, passei aqui. Aí o ícone não está carregando, mas seria o cenário 1, né? E detalhando os desafios, tá? Hoje, um cientista de dados ele vem de backgrounds diversos, né? Eu, por exemplo, vim da geologia, mas existem estatísticos, engenheiros diversos, civil, etc., matemáticos, e não necessariamente eles conhecem do know-how de desenvolvimento de software, né? Então, esse é um desafio muito grande. Só que para ele desenvolver seu trabalho, e criar produtos de fato, é preciso ter um domínio das outras áreas de desenvolvimento de software. Então, esse é um desafio muito grande, né? E por qual eu passei. E encontramos na nuvem justamente uma solução, porque eu passei a focar na regra do negócio, né, ou nos modelos em si, e deixar e abstrair o restante da complexidade para a nuvem. E aí a gente pode pensar, então, entrar em conceitos, né, rapidamente, o que é a nuvem. Uma definição bem simples que eu acho que dá é uma rede de data centers que são conectados e disponíveis através da internet, né? E eles servem tanto para guardar como processar informação. Então a gente pode pensar que a gente tem uma pequena salinha com alguns computadores que a gente pode requisitar e utilizar o poder computacional deles para guardar e processar informação. Mas é uma pequena salinha, né? De repente isso está localizado aqui na Tower RN. De repente a gente precisa criar uma sala similar, né? Um data center em Recife, por exemplo, em seguida em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E precisa que todos esses recursos computacionais estejam disponíveis e conectados entre si, né? Então a gente vai criando uma rede de data centers conectados e hoje a nuvem ou os grandes provedores a gente pode entender como essa rede de vários data centers, né, robustos que estão disponíveis na internet e no mundo todo. E alguns conceitos básicos ainda, né, a gente pode pensar em provedores públicos, tá, onde os serviços eles estão disponíveis para todos. São exemplos, né, Google, AWS, Azure, etc. E, além disso, a sua própria organização ou empresa pode ter um data center e deseja tornar aquilo uma nuvem. A gente chama essa situação de uma nuvem privada. Tá? Então, são serviços, né, recursos computacionais que são dedicados a uma única organização. E aí a gente tem, então, uma situação que pode surgir, que é a nuvem híbrida. A gente pode imaginar uma grande empresa, por exemplo, uma empresa de petróleo mesmo, que precisa processar dados de alta complexidade, e para isso ela fez um grande investimento em um data center próprio, né? Então tem seus próprios recursos computacionais, mas ela vê na nuvem uma forma de ampliar a sua capacidade computacional, ampliar a sua escala. Então ela cria um sistema, digamos, único, onde ela pode acessar tanto os recursos privados quanto os recursos públicos. Então a gente tem uma situação de nuvem híbrida e, finalmente, quando se utilizam mais de um provedor, né, você pode utilizar no mesmo negócio AWS, Google, Azure, você tem uma situação de multi-cloud, né, vários provedores combinados, e pesquisas mostram que, à medida que você vai evoluindo no grau de maturidade e entendimento do negócio, você vai levando os seus recursos, né, suas aplicações para um cenário de multi-cloud. Bem, e aí é um exemplo, né, de estatística no relatório 2021 que aponta aí, digamos, os principais provedores, os mais utilizados, sendo eles a AWS, Azure e Google Cloud. Em particular, a minha experiência maior é com o Google Cloud, tá? E a gente vê aí que existem algumas faixas, né? Primeiro, alguns utilizam de forma significativa já certo provedor. Por exemplo, a maior parte utiliza a AWS já. E algumas empresas utilizam alguns serviços, né? Então seria essa outra coloração. Outros estão experimentando ou planejam utilizar, né? Então, a gente vê que existem vários provedores e não existe assim uma unanimidade, né? Cada um acaba tendo às vezes sua vantagem. E aí a gente passa para alguns conceitos que são interessantes também, né?
A gente tem um cenário, por exemplo, onde você tem o seu próprio data center, né? Parece com a situação que vocês escreveram aqui, onde você é responsável por diversas áreas, né? Você é responsável pelo seu próprio servidor, pela rede, pelo storage, né? Para guardar os dados, responsável por qual sistema operacional você vai utilizar, se vai ser Windows, Linux, qual imagem vai ser, o tempo de execução, né? E como vai ser essa comunicação. E, além disso, o próprio dado e código, né, para rodar a sua aplicação. Então, você tem toda essa responsabilidade. A gente tem outros tipos de... Esse aqui, né, o seu próprio data center, né, a gente chama de on-premise, seguido, então, do que é chamado de infraestrutura como serviço, né, o IaaS. Tá? Aqui, a gente já está falando de um cenário de nuvem. Daqui para cá, por exemplo, essa tonalidade está representando que a responsabilidade não é mais sua, né, como empresa, ou como desenvolvedor, ou como criador da aplicação. A responsabilidade é da nuvem que você está contratando. Então, se eu contrato o Google Cloud, a responsabilidade de gerenciar servidores, a rede, ou às vezes mesmo o sistema operacional é deles. E eu posso focar nesse trecho aqui, né, dados e códigos, etc. E aí a gente vai avançando para um grau de abstração cada vez maior, né? A gente tem uma plataforma como serviço, onde eu já não tenho mais responsabilidade sobre qual o tempo de execução que eu vou utilizar. Então, se vai ser Python, se vai ser... se eu vou estar rodando uma aplicação em JavaScript, o que for, não é mais minha responsabilidade isso. Eu estou preocupado só em criar o código na minha aplicação, uma plataforma de dados, talvez. E, por fim, o último nível de abstração é um software como serviço, né? Então, você tem tudo pronto já e você se preocupa somente em utilizar o software. Tá? E aí, passando em maior detalhe, né, para essa situação, a on-premise, novamente, você tem o seu próprio data center. A problemática desse caso é que o tempo do seu negócio precisa ser dedicado, em parte, para o gerenciamento da infraestrutura em si. Então, você tem que se preocupar aí com rede, com cabeamento, né? Eu, em particular, sou relativamente novo, então não tive essa experiência de lidar com um data center desse, né? Eu meio que nasci na nuvem. Mas existe essa preocupação, e eu ressalto que existe um elevado custo, tá, que a gente chama de CAPEX, né? Você tem que investir muito dinheiro em bens. Então, você precisa de mais poder computacional, você tem que comprar um computador novo. Você precisa melhorar a qualidade da internet, precisa, então, investir na rede. Então, é um cenário em que você deixa de se dedicar à regra de negócio, e você tem que investir em bens e pessoas para lidar com esse data center, né? E aí, quando a gente já pensa em nuvem, né, quando a gente fala, por exemplo, de infraestrutura como serviço, aqui eu já estou mostrando um exemplo de serviço chamado Compute Engine do Google Cloud. A gente está focado já no aplicativo, né, e nos dados em si. Então, a gente não tem que se preocupar em gerenciar um data center. E, além disso, né, a gente tem um maior acesso a recursos computacionais. Então, por exemplo, a minha aplicação hoje, ela precisa de um computador com 8 GB de memória RAM, 2 CPUs, e ela roda bem, né? Só que imagina um cenário em que eu tenho um acesso cada vez mais frequente, eu preciso cada vez mais memória, então eu preciso investir nisso, em equipamento físico. Aqui, nesse tipo de serviço, infraestrutura como serviço, é como se você estivesse alugando um computador lá na nuvem. Você não sabe qual é, mas você está acessando e alugando um computador. E você escolhe. Eu quero 32 GB de RAM, eu quero 20 CPUs, etc. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Sua aplicação tem outros requisitos, você muda rapidamente. E aí, eu coloquei uma tela, né, justamente desse serviço lá no console do Google Cloud, para tentar destacar algumas coisas, né? Então, primeira coisa que eu vou tentar detalhar um pouco mais na frente é que você seleciona uma região. Então, onde é que o seu data center está localizado? Onde é que seu computador vai estar localizado? Então, aqui eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, alugando um computador, uma instância, nos Estados Unidos. Eu seleciono também as especificações da máquina, né? Então, aqui eu coloquei nessa série aqui, o maior número de CPUs e gigabytes possível de memória, né? Então, 32 CPUs e
32 GB de memória. E chama atenção também, eventualmente, para o custo, né? É claro que alugar uma máquina poderosa vai, eventualmente, gerar mais custos. Destaco também, por exemplo, que você pode alocar uma GPU para essa máquina. Então, tudo é feito muito rápido e entra, às vezes, alguns desafios que eu vou comentar um pouco lá na frente, né? Porque é muito fácil você, quero essa máquina, mas se você fizer no modo errado ou escolher as especificações erradas, você vai ter que pagar por isso. De qualquer jeito, você foca na sua aplicação, você não se preocupa com a customização da máquina. E aí um exemplo de serviço de storage também do Google, onde eu destaco novamente, você seleciona onde é que você vai colocar os seus dados, né? Então, eu coloquei minha máquina lá nos Estados Unidos, coloquei meus dados nos Estados Unidos, daqui do Rio Grande do Norte. Então, isso quer dizer também, por exemplo, que se eu for pensar em atender pessoas de outras regiões, eu consigo fazer isso com uma certa rapidez e em uma baixa latência. Afinal, tudo isso vai estar localizado mais próximo do usuário, né? Não vou estar criando um servidor aqui em Natal, Rio Grande do Norte, para se comunicar com alguém que está na Europa, e isso vai demorar um certo tempo. A pessoa vai querer utilizar um dado que está aqui no meu storage, vai demorar para acessar esse dado, e aí meu usuário já não está mais feliz. E aí a gente passa para um grau de abstração, né, a plataforma como serviço. Eu dou um exemplo, um serviço que eu utilizo bastante chamado Cloud Run, onde é muito mais fácil você implementar um aplicativo, um serviço de modo geral, e existe ainda um grau novo de abstração, né? Você está muito mais focado na regra do negócio, nos dados que você precisa utilizar e no código que você precisa utilizar, e o seu tempo então acaba sendo otimizado. É interessante pensar isso, por exemplo, porque nem toda empresa vai precisar entender a fundo de hardware, de software, de data centers, e ela otimiza seu tempo focando, então, no que ela faz melhor. Uma empresa de transporte, por exemplo, vai construir aplicações para monitorar, né, onde é que estão os seus veículos, e ela não precisa ficar se preocupando com um data center, etc. Ela foca no negócio. Então, eu tirei uma tela também aqui do Cloud Run, e começa a destacar outras coisas também, né? Novamente, a gente consegue selecionar uma região para disponibilizar aquele serviço. Então, aqui nos Estados Unidos, podia ser Europa, podia ser Ásia, ou aqui mesmo na América do Sul. Mas algo interessante já em alguns tipos de serviços é esse aqui especificamente, por exemplo, você só vai pagar pelo tempo que ele for requisitado, digamos assim. Tá? Quando você aluga uma máquina, você está pagando todo o tempo que aquela máquina está ativa. Isso gera custos, né? Esse tipo de serviço aqui, você só vai pagar para quando alguém mandar uma requisição para o que você criou, para a sua aplicação, né? Então, se ela está inativa, se ninguém está utilizando, você não está pagando por aquele serviço. E aqui a gente já começa a ver, por exemplo, questões de escalabilidade, né? Aqui tem um número mínimo de instâncias e número máximo de instâncias, por exemplo. Então, vocês conseguem ver que eu consigo atender até 100 usuários, né, com uma aplicação simples que eu faço deploy no Google Cloud, por exemplo, e que só vai gerar custo quando ela estiver sendo requisitada, né? Acabo utilizando bastante ela justamente por causa disso. E mais especificamente, cada instância que é criada aqui, ela pode receber 80 requisições, salvo engano, simultaneamente. Então é como se você tivesse capacidade de atender 80 vezes 100 usuários, então 8.000 usuários ao mesmo tempo. Já é uma escala interessante para se trabalhar. E como eu trabalho, né, com ciência de dados, machine learning, etc., eu coloquei um outro exemplo de aplicação que pode ser considerada PaaS. Eu coloquei aí uma aplicação chamada Vertex AI, onde ela deixa o usuário focar então, na criação de modelos de inteligência artificial em si, né? Então, e até mesmo desde a concepção, do treinamento desses modelos, até a disponibilização, né? Então, dentro dessa plataforma, você prepara os seus dados, aqui dentro você treina o seu modelo e disponibiliza aquele modelo facilmente e rapidamente, né? Foi uma das primeiras aplicações que eu cheguei a utilizar no Google Cloud. Então, é um exemplo de aplicação PaaS. E a imagem não está carregando muito bem. Deixa eu ver aqui, sim. Dando um F5. Só um instante.
Bem, enquanto ele vai carregando aqui, eu vou falando. Tá. Eu dei exemplos de aplicações que especificamente no Google Cloud, né? Mas existe um site muito interessante chamado comparecloud.in, tá? Que você pode ver os respectivos serviços em outros provedores. E... Ops. Dá uma ajuda. Só um segundo. Agora foi. Pronto, desculpa aí. Existe um site muito interessante chamado comparecloud.in, onde você pode ver os respectivos serviços em outros provedores. Então eu falei logo no início do Compute Engine, né? Você aluga uma máquina virtual em qualquer canto do mundo, mas se você for usar outro provedor como a AWS, você sabe que através desse site que o respectivo serviço chama Amazon EC2. Na Azure, a gente está falando de Azure Virtual Machine e por aí vai, né? Então tem IBM, Oracle, Alibaba, etc. De modo similar, né, comparar serviços de storage, por exemplo, muito fácil, né? No Google Cloud se chama Cloud Storage, na Amazon se chama Simple Storage Service, ou S3, etc. E aquele Vertex AI, né, que eu mencionei, ele está aqui. Em comparação, na AWS a gente tem o SageMaker, na Azure tem o Azure Machine Learning, e etc. Tá. E aí quando a gente pensa as vantagens da nuvem, eu já venho comentando uma delas, né, que é a disponibilidade global. Esse aí é um exemplo dos data centers do Google Cloud, né? Então, existem diversos data centers, né, principalmente ali na América do Norte, na Europa, ali na Ásia, por exemplo, e alguns aqui na América do Sul. E essa disponibilidade global pode permitir, então, a gente criar uma aplicação aqui que seja capaz de atender usuários no mundo todo. Não vou entrar no mérito técnico desse slide, mas a gente imagina que por dentro da complexidade da nuvem, a gente pode utilizar um serviço, né, chamado balanceador de carga, por exemplo, que vai ser responsável por gerenciar os recursos e até mesmo, eventualmente, a gente pode escalar, tá, criando máquinas novas, alugando máquinas novas para atender os requisitos que estão sendo utilizados por usuários no mundo todo, né? São Francisco, Iowa, Singapura, e assim a gente tem um aplicativo global, né? Então a gente consegue estar no mundo todo apresentando, criando aplicações a partir do Rio Grande do Norte. E mais especificamente, quando a gente fala de escalabilidade, existe um modelo de custos que é interessante. Aqui eu destaco o seguinte, né? Vamos pensar aqui nessa escala em tempo, e essa escala aqui em capacidade computacional, tá? Aqui seria o quanto eu tenho de capacidade computacional, tá? Que eu aloquei ali no meu data center privado. Enquanto essa linha aqui, a azul, seria uma capacidade computacional que a nuvem vai, como é que eu digo, vai gerenciando automaticamente, tá? Ela vai escalando automaticamente. E aqui, essa linha aqui, tá, seria a demanda de verdade dos recursos que estão sendo utilizados. Então, quando a gente observa aqui logo no começo, né, eu criei uma aplicação, investi em infraestrutura aqui, em computadores, etc., para atender essa aplicação, mas ela está sendo subutilizada, né? E a mesma situação se repete com o tempo. Chega um ponto, eventualmente, que eu não fiz um investimento suficiente em infraestrutura no meu data center local e a demanda está superando o que eu consigo entregar. Então, você vai perder usuários aqui nessa situação. Tá. Em contrapartida, né, quando a gente pensa em nuvem, a gente consegue utilizar os serviços para escalar automaticamente, né? Então, à medida que vão aumentando, a demanda vai aumentando, meus recursos vão subindo e aumentando simultaneamente. E eu vou só pagar por aquilo que eu estou utilizando. E aí, quando a gente pensa em termos de motivadores, né, para a utilização de nuvem, a gente pode pensar em inovação. Afinal, eu quero focar na minha regra de negócio.
na minha aplicação em si, e não ficar gerenciando, né, toda a complexidade por trás. O time to market, então quanto tempo eu vou demorar para disponibilizar aquela minha aplicação. Querendo ou não, a nuvem vai acelerar isso, a criação de serviços. Pensa também em aumento da segurança, tá? Afinal, existem essas nuvens, os provedores, elas fazem todo um investimento em segurança que a gente não vai precisar fazer. A gente precisa controlar, então, o acesso, os dados, mas existe toda uma segurança por trás já. A gente também reduz o esforço, afinal, a gente tenta focar naquilo que de fato é importante para a nossa empresa. E também o modelo de consumo, por exemplo, né? Afinal, a gente paga só porque a gente utiliza e não vai precisar investir, fazer um investimento muito grande em computadores, em hardware, etc. A gente tem, então, também arquiteturas inteligentes, né, que consigam atender o mundo todo, que consigam escalar para cima e para baixo rapidamente, e maior resiliência, né? Afinal, a gente consegue, justamente essa escalabilidade, ela vai conseguir atender uma demanda grande. E aí, os cenários que eu coloquei no início, né, quando a gente tenta resolver eles, primeiro, né, um cientista de dados que quer disponibilizar modelos de machine learning através de uma interface. Ele vai se preocupar agora só de fato, com a criação do modelo e pode utilizar uma plataforma como serviço, a exemplo do Vertex AI, e rapidamente aquilo ali está pronto para ele, né? Então, um exemplo de aplicação em nuvem. Um site de e-commerce durante a Black Friday, né? Ele vai ter uma alta demanda, e para atender essa alta demanda, se ele estiver dentro da nuvem, por exemplo, em contraste com algo local, ele pode configurar justamente a escalabilidade e atender os demais diversos usuários dentro daquele período. E aí não gerando, né, uma experiência ruim para nenhum deles. E quando a gente pensa em uma aplicação, por exemplo, precisa ser disponibilizada globalmente, a gente já viu que a gente consegue provisionar, criar recursos no mundo todo de forma fácil, né? Então, a gente consegue atender isso. E aí, o meu tempo está esgotando, dando uma passada geral, quando a gente pensa em termos de desafios, né, existe uma pesquisa de 2021 do Estado da nuvem, e essa pesquisa aponta que a maior parte dos desafios estão relacionados à segurança, a gerenciar os custos. Então, se é muito fácil criar uma máquina muito poderosa, né, digamos assim, na nuvem, tem que ter muito cuidado justamente com os custos que estão sendo gerados. A governança, como é que a gente vai gerenciar os nossos desenvolvedores, permitir que eles criem ou destruam recursos dentro da nuvem. O próprio recurso, a expertise do profissional para trabalhar dentro da nuvem. Questões de compliance, por exemplo, às vezes a lei requer que os dados estejam localizados em uma certa região, então a gente precisa, é um desafio também. E, finalmente, a gente tem situações aí de multi-cloud, né? Gerenciar várias nuvens ao mesmo tempo é algo bastante complicado, segundo a pesquisa, e a própria migração, se você já tem um negócio digital e você precisa iniciar a trabalhar com a nuvem, né? E aí, em termos de migração, existem diversos desafios, como, por exemplo, destacar alguns, avaliar a viabilidade técnica de se colocar alguma aplicação lá dentro da nuvem, comparar os custos do local com os custos que vão ser gerados dentro da nuvem e fazer a migração do aplicativo e dados como um todo. E até mesmo selecionar qual provedor de nuvem vai ser utilizado. Vai ser Google, vai ser AWS, etc. Tá, então, para ir fechando a apresentação, por onde começar, né? No início, quando ainda está se aprendendo, digamos, a gente tem skills básicas de nuvem, tá? Pode ser interessante uma estratégia a gente começar com aplicações totalmente novas e escolher apenas um único provedor, seja ele qual for. E aí você foca no aprendizado geral, a utilização da nuvem como um todo, em um único provedor, e uma vez que você tem um domínio disso, né, você consegue facilmente transferir esse know-how para um provedor secundário. Então você acaba aumentando, por exemplo, a redundância, disponibilizando serviços em mais de uma nuvem ao mesmo tempo. E aí, nessa situação, você já tem várias habilidades, né, de nuvem, e podem, então, quando a nuvem é o seu principal meio de disponibilizar aplicações, você pode já colocar aplicações complexas e utilizar vários provedores ao mesmo tempo, até mesmo se tornar uma espécie de provedor, gerenciar a nuvem para outros clientes.
E existe também um framework, né, de como iniciar. Então, primeiro se cria uma equipe, né, com expertise, com recursos, etc. Você avalia o estado das aplicações que você hoje já tem. Seleciona, então, qual serviço você vai utilizar, qual provedor. Arquiteta, né, como é que esses serviços vão se conectar entre si. Avalia a questão da segurança, para garantir que vai estar tudo ok com o que você vai estar disponibilizando. Faz uma projeção de custos, tá? Muito importante, e afinal é muito fácil provisionar recursos, mas tem que ter cuidado com esse provisionamento. Cria políticas de governança e para garantir, né, que boas práticas vão ser utilizadas, por exemplo, ou avaliar a questão de permissões. E, enfim, você coloca suas aplicações na nuvem e monitora custos e serviços. E aí, com considerações finais, então a nuvem é essa rede de data centers conectados através da internet. E como principais vantagens, eu destacaria a escalabilidade e disponibilidade global. E eu posso utilizar isso tanto como profissional, né, para criar essas aplicações, e pensar como gestor para implementar na minha empresa. Então, é isso. Agradeço a atenção. Obrigado. Caso tenha alguma pergunta, fico disponível. Acho que em questão de estudos acaba sendo similar à própria, quando você pensa como uma empresa, né? É interessante você começar com um provedor mesmo. Acho que você pode ficar à vontade para escolher. Escolhe um provedor, foca em entender diversos serviços, né? Como arquitetar esses serviços entre si. E realmente, uma vez que você tem o know-how disso, você consegue ir para outro mais facilmente.